Olá, pessoal. Na aula de hoje, na live de hoje, hoje é um dia muito especial. Eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa fantástica para bater um papo com a gente sobre este assunto, este tema comunicação pessoal, que é o nosso terceiro tema no curso do treinamento raiz, né? Eu vou trazer para cá, já vou puxar para a tela. Está aqui Juliana Rossetti. Tudo bom, Ju? Oi, Beleza? querido, tudo bom? Obrigada pelo convite. Felicíssimo. Então, pessoal, é o seguinte, vamos aproveitar essa live, a Ju aqui. A Ju é psicóloga clínica, tá? Ela tem um canal chamado Pais Cuidados e Filhos Cuidados na internet e fala sobre relacionamentos, né? Dos mais diversas formas, trabalha muito com isso, trabalha com essa questão de comunicação, e por isso eu pedi a gentileza para que ela pudesse vir compartilhar um pouco das experiências que ela tem, das vivências de consultório, né, das vivências teóricas, né, e didáticas da área da psicologia aqui, para nos esclarecer sobre o tema comunicação. E talvez você esteja se perguntando agora, por que será que o professor Guilherme colocou lá comunicação pessoal como um tema do treinamento raiz, né? E aí, para a gente poder compreender isso, né, eu gostaria de primeiro, já jogando a bola para a Ju, viu, Ju? Que a gente comentasse um pouquinho sobre o que é e como que a gente pode entender esse mundo, esse complexo mundo da comunicação. Ok. Primeiro, quero agradecer o convite, fiquei super feliz, estou super feliz de colaborar aqui com vocês, né? E vou dar o meu melhor aqui para que vocês compreendam, na linguagem que eu entendo, que eu estudo, a importância da comunicação, né? Assim, a gente, primeiro que é o início de tudo, porque a gente somos seres gregários e de comunicação. A gente sempre se comunica, desde quando a gente nasce até o dia da nossa morte. Então, isso é muito importante, isso tem uma relevância crucial. A comunicação, ela não é só o simples fato de eu falar e a pessoa responder. Isso tem mais, vamos dizer, a gente precisa aprofundar um pouco mais para a gente ter uma comunicação saudável, uma comunicação produtiva, uma comunicação funcional. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, a gente nunca mais vai ter uma comunicação diferente dessa que a gente pode entender. Você Então, sabe que essa é a ideia, né? A ideia é que ao final desse vídeo, você que está assistindo aí, não consiga mais pensar a comunicação do mesmo jeito, né? Indo para essa trilha, para essa linha de raciocínio da Juliana, né? Quer dizer, uma vez que você percebe uma realidade que você não percebia ainda, ela sempre está aparente para você, você não deixa de observá-la nunca mais. é Né? Eu verdade. acho que esse é a grande dificuldade. E essa comunicação, Ju, normalmente as pessoas tendem a achar que ela envolve só o que se fala, né? Sim, Mas eu acho que ela vai além disso, né? A vai comunicação. além. Como é que É. ela pode ser percebida? Quer dizer, ela se manifesta dentro de quantas dimensões aí? Como é que a gente se comunica? Então, olha só, eu vou fazer só uma introdução que eu acho que é importante para a gente linkar essa pergunta que você me faz, tá? Beleza. Então, vamos pensar assim, todos nós, eu vou pegar uma analogia que um mestre que eu sigo, né, o meu mestre de ensinamento, que chama Eric Berne, que foi um grande psicanalista e depois tornou psicoterapeuta e criou uma teoria da personalidade que chama análise transacional. Então, eu me espelho muito nele, enfim, porque é o que eu faço no meu trabalho, que eu acho que é muito interessante da gente aprender e contribuir com as outras pessoas. Ele falava que todos nós nascemos príncipes e princesas, né? E por algum momento, e por algum motivo, por alguma circunstância da nossa vida, a gente se torna sapo. Ele falava assim, sabe? E aí Mas é isso. esse nascer príncipe é o quê?
Nascer príncipe, que a nossa essência é ok, a nossa essência é saudável, a nossa essência ela é boa, vamos dizer assim, numa linguagem Uhum. mais simples, que somos ok, somos Tá. pessoas de essência Você que tem nasce com tudo resolvido e nada te modificou até então. é Você como se nasce? fosse um diamante, né, que não está lapidado, mas que é o diamante, que tem aquele valor. A gente é Uhum. muito valoroso. Na nossa essência, a gente tem muito valor. E por Tá. alguma circunstância da nossa vida, ou a gente perde um pouco desse valor, alguma coisa aconteceu para que a gente não lembrasse mais, ou que a gente não se identificasse mais com esse valoroso, com esse valor que o diamante tem. E Sim. aí ele fala de príncipes e princesas e a gente vai se tornando sapos. E a ideia é que a gente sempre volte na nossa essência para a gente lembrar que a gente é príncipe e princesa. Então eu Uhum. gosto muito disso, porque isso é o início de tudo, né, É Guida? lembrar que nós temos um grande valor desde o Sim, nascimento, que muitas vezes a vida nos leva a nos sentir com menos valor do que realmente a gente tem. sim. E por isso, por esse sentimento que a gente às vezes vai criando ou vai achando que a gente não tem, e isso faz uma diferença gigantesca na nossa comunicação. E aí a gente Uhum. começa a ter muitos ruídos na comunicação, muitas falhas na comunicação, muita comunicação que vai ser disfuncional e que vai ter um resultado muito negativo. Então, o ruído e o disfuncional são coisas que atrapalham a nossa comunicação. Sim. E aí, seguindo nessa ideia que ele traz, ele faz uma pergunta muito, muito interessante de que o que você diz depois de você dizer olá? O que Aliás, você diz, repete, depois Ker. o que você diz depois de dizer olá? Tá. Isso é uma pergunta que pode ser uma pergunta infantil e que a gente vai ficar, bom, mas que pergunta é essa, né? E às vezes a gente passa a vida sem se fazer essa pergunta, porque a gente nem teve né, essa ideia, e às Uhum. vezes a gente se pergunta e não tem a resposta, mas o mais importante a gente responder essa pergunta é uma que precede a essa pergunta, que é como você diz olá, né? Eu E ia aí, falar, tem gente que nem olá diz, né? pois Já é. chega na lata, né? Pois é, e o como você desolar e aí ele fala uma coisa que eu acho que é muito lindo, assim, que é dizer olá corretamente é ver a outra pessoa, ter consciência da pessoa, a pessoa como fenômeno, né? E aí Sim. ele fala, é acontecer para o outro e estar pronto para que o outro aconteça para você. Olha Eu, como isso é grande, né? eu poderia dizer o seguinte, que quando você diz olá para alguém e reconhece naquela pessoa alguém que deve ser reconhecido e valorizado tanto quanto você, o seu olá sai diferente, Total. Quando eu tenho né? consciência de que eu estou me comunicando com alguém que tem uma importância como eu tenho, essa Uhum. comunicação ela já abriu para uma dimensão extremamente produtiva, saudável, funcional. E Então, para é você ter acontecer, né? consciência do outro. Olha como isso é importante. Isso é simples, não é complicado. Hum. Então, é como você desolar, vai iniciar uma comunicação aí que vai levar para uma comunicação improdutiva, disfuncional, ou uma comunicação funcional, saudável. Então, como você desolar, vai começar a te introduzir no mundo e com as pessoas. Olha que interessante, né? E aí depois você vem e volta para aquela pergunta inicial. O que você diz depois de dizer olá, que é o início da comunicação. Então, Uhum. eu começo a entender que como eu faço essa comunicação, como eu inicio a comunicação já é muito importante, o discorrer dela também vai ser. Então, como você diz olá, quando ele fala, né? Dizer olá corretamente é você ter consciência do outro, saber que o outro é importante como você,
saber que o outro é príncipe ou princesa como você. Você entende essa E principalmente você está presente no momento em que você se comunica. Sim. E é isso, desde um simples olá, bom dia, como você vai, até uma conversa, uma reunião que vai precisar de mais intensidade de elaboração. Então, isso é do simples até o mais complexo, porque é tudo importante. Quando eu falo, oi, bom dia, e eu olho para essa pessoa no olho dela e falo, bom dia. Isso pode, para essa pessoa que acordou 5 horas da manhã, pegou 2 conduções para chegar no trabalho, enfim, independente de como ela chegou, às vezes até nesse sacrifício mesmo, quando você fala um bom dia, olha para a pessoa, isso pode mudar o dia dela. Ô, Ju, isso está me fazendo lembrar o seguinte, e cada pessoa e cada ambiente, ele vai exigir um olá diferente. Sim, sim. Né? E aí a gente começa a ter que perceber que os ambientes são diferentes, para onde a gente está indo, quais são os tipos de pessoas que a gente encontra lá, porque esta comunicação, né, ela depende da sua capacidade de perceber a diferença e as características de cada ambiente. Como é que a gente pode traduzir isso nesses olás aí? E aí isso tem a ver com eu estar consciente, né? Quando Sim. eu tenho essa consciência de quem eu sou, da onde eu estou, o que eu estou fazendo naquele determinado lugar. Por que eu estou ali, né? Minha função, né? A minha função, a minha importância naquela função. Gente, todo trabalho é louvável. Todos. Todos né? mesmo. Todo trabalho tem uma importância. E isso, se eu tenho isso comigo, eu vou fazer o meu trabalho, qualquer que seja, porque qualquer trabalho é louvável, eu vou ter essa consciência e eu vou entender que eu estou ali exercendo uma função e eu vou ter consciência do lugar, da função que eu faço, do ambiente que eu estou, e aí eu consigo me comunicar de uma maneira saudável. Então, se eu estou num ambiente eu estou dentro de uma biblioteca e eu preciso do silêncio a maior parte do tempo, e eu tenho essa consciência, eu vou ser uma boa profissional para trabalhar dentro da biblioteca. Mas se eu for uma pessoa que não quero entrar nessa questão do silêncio, eu falo muito alto, eu não vou ser uma pessoa apropriada para trabalhar numa biblioteca. Então, a consciência é muito importante. Então, primeiro começa em mim. Se eu tenho isso forte em mim, se eu tenho essa percepção em mim, eu vou começar a ter também no ambiente e também com as outras pessoas. Olha como isso tem a ver. Por isso que eu gosto de falar que tudo começa na gente. Sim. Né? Então, se eu tenho consciência, eu começo a trazer isso para os ambientes e para as pessoas. Eu queria aproveitar, antes da gente avançar um pouquinho, né, nesse assunto, quando você falou assim, todo o trabalho é importante. Eu queria trazer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né, que muitas vezes você está indo para o serviço e você fala, nossa, está um sacrifício hoje, né? Minha atividade aqui é um sacrifício. Essa palavra, gente, sacrifício, ela vem de uma palavra que é sacro ofício, ou ofício sagrado. Então, o grande segredo da vida é a gente reconhecer que a nossa atividade tem importância, é relevante, que somos importantes. E que, por isso, o nosso ofício, ele é sagrado, ele é um sacro ofício e não o sacrifício que a gente fala como se fosse algo penoso. Né? Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que ela acompanha aquele que consegue fazer do seu ambiente de trabalho um ambiente muito mais prazeroso, né? Com certeza. Boa observação. E aí, Ju, você falando da pessoa que fica fácil ela reconhecer se dá para ela trabalhar na biblioteca ou não, né? Em função do perfil dela, né? Mas, assim, há funções, como as funções que nós temos aqui, né? Desse treinamento, por exemplo, onde os nossos colaboradores todos, eles, durante o dia, eles entram em prédios de laboratório. Aí, laboratório tem um trânsito de gente menor, geralmente o pessoal que está dentro das salas
estão mexendo com coisas perigosas, então geralmente está tudo em silêncio. Então, barulho é algo que chega a ser até perigoso no laboratório, né? A biblioteca requer o silêncio por outro motivo. Há outros espaços, espaços de convivência, restaurante universitário, né? Espaços que aí você já tem uma interação maior. Então, isso, nesse caso, quando você não está na sua escolha, o teu perfil se adequar ao ambiente, você tem que ler os ambientes e mudar a sua conduta em função da onde você se encontra, né? Porque esta também é uma forma de comunicação, é isso? Sim, sim. E aí tem uma coisa que é importante que a gente fale até, aí assim, ok, isso é razoável, a gente consegue entender isso de pronto, mas aí, se fosse tão simples assim, as pessoas acatariam essas informações e seguiriam, mas a gente sabe que não é. E aí a gente precisa ir um pouquinho antes para entender por que será que às vezes uma informação chega para mim e eu devolvo essa informação e não acato essa informação, não sigo essa informação. Então, isso tem a ver com a nossa comunicação, que vai desde o nosso início de vida até o dia que a gente está agora, que somos adultos. Então, eu acho que é importante, Guiga, a gente falar um pouquinho antes para ver como que isso acontece dentro da gente. E para as pessoas que estão aqui nos assistindo também entender que, porque assim, ok, a gente sabe, acho que quase todo mundo sabe que biblioteca não pode fazer barulho, laboratório também não, tarará, tarará. Mas por que será que às vezes uma pessoa que está trabalhando fora, ali do lado, pertinho, não tem tanto essa consciência, ou tem, mas ela não faz isso? Não dá importância, né? Não consegue significar. Sim. Então, a gente vai precisar entender como é que funciona isso dentro da gente. Como essa comunicação se dá primeiro na gente. Porque eu falei anteriormente, tudo começa na gente. Então, esse entendimento, o autoconhecimento, ele é muito importante. Por isso que a gente se conhecer não fica só numa frase bonita de efeito. A gente precisa mesmo se conhecer. Quanto mais a gente se conhece e tem consciência da gente, a gente melhora a gente primeiro, o nosso interno, e depois com as pessoas. Porque a gente vai sempre se comunicar e sempre vai ter alguém com a gente, porque a gente é gregário, né? A gente precisa do outro. E o precisar do outro não é uma dependência, é uma colaboração. O outro precisa de mim como eu preciso do outro. O meu trabalho é importante, o seu o quem está trabalhando na universidade os professores, os funcionários, todo mundo faz um conjunto de importâncias, as importâncias que se unem e acontece. É uma troca, né? É uma troca, é uma vela acendendo a outra, né? Exatamente. A vela que acende a outra não se apaga, você aumenta a luz, né? Olha que lindo, mas olha só que beleza, é verdade. Então, quando a gente fala, até eu lembrei daquela frase, a união faz a força, mas é isso mesmo, a gente tem uma força quando a gente está em grupo, que é assim, é muito poderoso, né? A gente, quanto pessoa indivíduo, já tem um grande poder. Se eu me uno a outros, isso melhora. E se eu tenho uma coisa muito produtiva, vai produzir muito melhor, né? É aquele negócio, ninguém joga pedra em caixa de marimbondo grande, né? Só derruba quando tem 3, 4 ali e vai lá na chinelada. Quando ela é muito grande, você pensa 2 vezes, né? Pois é. E aí, então eu quero vou dar um exemplo para a gente começar a falar o que eu quero que vocês entendam com um pouquinho mais de profundidade. Assim. Então, vamos dar o exemplo de 2 operários ou 2 funcionários que estão lá trabalhando, estão até discutindo, estão brigando, enfim, e o negócio ele está quente na discussão. Então, eles estão brigando por alguma coisa, ou porque o outro esqueceu uma ferramenta, ou porque ele chegou atrasado, por qualquer motivo eles estão brigando. Mas aí, de repente, eles escutam um barulho de um ferro que caiu, e aí a discussão acaba, eles já começam a procurar onde foi o barulho, se alguém machucou, e se alguém machucou, um vai ligar para a ambulância, e o outro vai acudir quem está machucado. Então, naquele momento, já mudou aquela situação que estavam brigando, aí já estão preocupados porque um machucou, já chamam a ambulância, enfim. Aí encerrou essa situação. Só para ilustrar que, assim, quando
Eric Berne começou a entender que o ser humano ele tem comportamentos e sentimentos que vão mesmo numa mesma circunstância, mudam rapidamente, ele começou a entender que na mente da gente, a gente tem algumas partes que se diferenciam. É Uhum. como se a gente pudesse pegar, assim, a nossa personalidade e dividir em 3 bloquinhos, e que ele chamou de Certo. estados do ego, ele deu esse nome. E Tá. aí, quando, numa mesma situação, a gente está brigando, daqui a pouco a gente começa a mudar, a gente socorre o outro, e aí a gente começa a lamentar, ou a gente começa a chorar, entendeu? Então, uma Uhum. situação tem vários comportamentos e sentimentos que são diferentes. Isso a gente vive o tempo inteiro. E aí ele começou a observar, na observação com as pessoas mesmo, que isso era bom, mas aí a pessoa está falando de um jeito, está brigando. Aí daqui a pouco a pessoa já está chamando a ambulância, aí daqui a pouco a pessoa já está chorando. O que é isso na nossa Que... mente? Como isso Uhum. se dá? E aí ele começou a entender que a gente tem partes, e essas partes ele chamou de estados do ego. Esses estados do ego são sistemas coerentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos. E são Uhum. correspondentes a cada um. A cada um como? Ele deu o nome. E aí eu vou pedir licença a você, Guiga, eu vou pegar o flipchart para Tá. ilustrar, que eu acho que fica legal para Beleza. as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Vê se fica bom aí de ver. Tá, tá ótimo. Peraí, que eu vou Vou segurar aqui. deixar, vou deixar. Ah, aqui. Ah, peraí. Peraí, deixa eu me focalizar aqui. Assim, tá bom? Ó, tá dando para ver? Eu acho que. Ah, eu tô conseguindo me ver. Então, olha só. Ele diagramou essas partes da nossa personalidade que todo mundo tem, que chama estados do ego. Então, isso aqui é um indivíduo, é uma pessoa, tá? Então, nesse primeiro estado do ego, na verdade, ele foi nomeando. Então, eu vou falar aqui. Esse primeiro estado do ego chama estado do ego pai. Esse é o estado de ego adulto. E esse é o estado de ego criança, tá? Isso não são só nomes de pai, adulto, criança. São pessoas que existiram mesmo e existem até hoje. Então, quando a gente está aqui nesse estado do ego pai, é aonde que estão todas as minhas figuras parentais. Então, os meus pais estão aqui, os meus avós estão aqui, as babás, os meus professores, as figuras de autoridade estão aqui no meu estado de ego pai. Então, é aqui os comportamentos críticos, preconceituosos, de educação, todos os registros que eu tenho, principalmente das pessoas que cuidaram de mim na minha infância, que podem ser, além de pais, avós, tios, qualquer pessoa que tenha essa figura parental, elas estão aqui. Então, é como se eu pegasse todos os registros, todas as falas, as colocações, as pontuações, o jeito de falar do meu pai, da minha mãe, se eles eram preconceituosos ou não, se eles discriminavam ou não, se eles criticavam ou não, isso no circuito positivo ou negativo. Tudo isso é como se eu colocasse, na minha época que tinha fita cassete, hoje a gente fala HD, eu coloquei tudo nesse HD e gravei, e isso está aqui. Isso está aqui no meu estado de ego pai. Esse estado Ju, do ego ô adulto. Ju, Oi, quando eu não estou na tela, você me ouve? Não, né? não. Ah, então eu vou ficar aqui na tela um pouquinho, tá? Fica, fica. Você Então está vai. conseguindo? Tá bom aí de ver? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. E aí, esse estado do ego adulto aqui, ele vai me falar do meu racional, é como se fosse o meu computador na minha cabeça. É todo. Uhum. Tá bom? Aqui, ó. Tá Aí. bom, eu volto, isso. Não, tá bom, tô conseguindo me ver. Então, aqui, quando eu tô no meu estado de ego adulto, eu tô no meu racional. É quando, por exemplo, eu tô estudando alguma coisa, quando eu tô pensando analiticamente, quando eu tô medindo o tamanho do. Você é mais razão e menos Menos. preconceito. Isso, aqui não tem muito sentimento, é mais analítico mesmo, mas quando eu estou fazendo uma conta, quando eu estou Uhum. analisando um negócio, quando eu estou projetando alguma coisa, isso aqui, geralmente quando a Certo. gente estuda, você que é professor, né, Gui? Quando você vai estudar para dar aula para os seus alunos, você está muito aqui no seu estágio adulto, porque você está Isso.
pensando do dia da prova, o que você vai dar, o conteúdo que você vai colocar, a informação que você vai passar. Então, essa é a nossa parte analítica, que analisa, que é mais racional. Racional. E essa parte aqui, que é o estado de ego criança, é a minha parte dos meus sentimentos, onde mora os meus sentimentos, o meu afeto, as minhas emoções, a minha intuição, a minha espontaneidade, a minha criatividade, até a minha libido. Não é que seja uma criança pequenininha. Ela foi uma criança, mas agora adulto, eu tenho ainda meu estado de criança que guarda tudo isso que eu acabei de falar, os meus sentimentos, minhas emoções, minha criatividade, o meu prazer, o meu desprazer também. E lembrando, tudo tem um circuito negativo e positivo, em todas as partes, né? Tá. Então, naquele exemplo que eu dei dos funcionários brigando, vamos dizer, eles estão muito na discussão, né? Um batendo boca com o outro, porque você é irresponsável. E aí, lembrando que isso aqui é uma pessoa. Então, para uma comunicação, eu vou ter duas pessoas. Aí eu vou colocar em outro papelzinho aqui para a gente fazer um diálogo. Então, eu estou aqui e a outra pessoa está aqui. Eu já estou até imaginando. É, né? Tá vendo como a gente pega rápido? Aí, essa pessoa A vai estar aqui conversando com essa pessoa B. Então, todas as pessoas têm estado de ego pai, adulto e a criança. Estado de ego pai, adulto e criança. Então, a pessoa, né, começou a brigar, porque você é um irresponsável, você não traz as coisas, você não chega na hora. E começa uma discussão e a pessoa, é você que é, porque naquele dia você também chegou atrasado e você não respeita nada, faz barulho nos lugares que não é, e começa uma discussão. Bater boca aqui, né? Aí, de repente, o barulho do ferro cai lá, aí, nossa senhora, o que aconteceu? Olha lá, ó, o pai prestando atenção na criança, porque é o estado, né? Gente, vamos pedir socorro, chamar uma ambulância, já mudou, né? Já acabou a briga, ficou preocupado com alguém que, de repente, se machucou. Esse tipo de diálogo a gente pode ter assim, em todos os estados do ego, tá? E por exemplo, ter cruzado, né? E pode cruzar, como aconteceu aqui, né? As relações, geralmente, quando a gente fala assim, oi, bom dia, tudo bem, como você vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, hoje o dia tá bonito, tá sol, né? Essa conversa meio de passatempo, são conversas que esse tracinho aqui não vai se cruzar. E isso pode ser, assim, né? Vai acabar esse assunto quando se encerrar o que tá em voga, vamos dizer. Então a gente se vê mais tarde, ou... gente, mas está difícil esse negócio do coronavírus, né? Que perigo, isso aqui. É uma conversa que vai e volta. Então, tem sempre um emissor e um receptor. Isso é a comunicação. Alguém vai falar e alguém vai receber, e esse que vai receber vai devolver, e assim a comunicação se dá. Sim. Só que a questão é, dentro de, mesmo que esses vetores não se cruzem, aqui eu posso ter uma circunstância muito danosa. Por exemplo, a discussão de que quando eles estavam brigando, você é irresponsável, você não chega na hora, você não sei o quê, isso é ruim. Essa comunicação, ela já está improdutiva. Eu estou brigando com a pessoa, né? Eu estou desqualificando a pessoa, eu estou xingando a pessoa. Não vai gerar resultado positivo para ninguém. Não vai gerar resultado, exatamente. Então, a importância da gente entender. A gente vai se comunicar. Como que a gente está se comunicando? Por isso que é como você diz o olá. E com qual dessas pessoas, né? E com qual dessas pessoas? Então, qual dessas pessoas? Se eu tenho um estado de ego pai que é muito crítico e um crítico negativo, possivelmente eu vou ter uma energia... Peraí, eu vou colocar outra caneta aqui, porque essa aqui já pifou. Eu vou ter uma energia que a gente chama de catexia muito no meu estado de ego pai. Então, geralmente, essas pessoas que têm o estado de ego pai acentuado são pessoas muito críticas, às vezes irônicas, que são preconceituosas, que discriminam. Então, a gente conhece gente assim, né? Sim, e assim, a gente fica também assim em determinadas situações. Só que se eu tenho isso muito forte em mim, eu posso ter isso na minha personalidade muito forte.
Muito E forte. aí, se isso está num circuito negativo, eu vou ser uma pessoa muito crítica, mas não uma crítica construtiva que vai ajudar o outro, mas de que, nossa, mas você, hein, nunca chega na hora, o que será que está acontecendo? Ah, eu acho que não dá, não. Sabe? Você É, entende a diferença? Em vez de eu falar, olha, eu vou pontuar uma coisa que eu acho importante. Eu acho importante você seguir a hora, porque isso vai ajudar você. E se você começar a chegar muito atrasado, de repente o seu chefe vai começar a te chamar atenção e de repente você pode até ser demitido. Então, assim, vamos, o que é que está precisando para você chegar na hora? Você precisa de um despertador? Você quer que eu te é. ajude? Você entende a diferença? Uhum. Então, tudo pode ser, vamos dizer, numa linguagem mais assim, para o bem Então, ou para o mas essa linguagem que você usou agora, ela é uma linguagem, vou dizer assim, até porque a gente discute muito isso no curso aqui do treinamento raiz. É uma linguagem que está mais atrelada ao mindset, ao jeito de pensar do líder e não do chefe. Né? Sim, A liderança se preocupa em apresentar as razões e as questões para que o grupo entenda e que todo mundo consiga trabalhar de uma forma mais harmonizada, quer dizer, a gente tenta trazer muito para esse nível intermediário, esse sim. Azinho aí. Né? Na verdade, o A que se comunica com P e com C, pela explicação que você está dando, né, eu acho que você melhora a qualidade da comunicação. Eu posso também, mas eu acho assim, tudo não, se eu tenho um estado de ego pai muito forte, isso não significa que eu seja uma pessoa, vamos dizer, preconceituosa. Sim. Depende do circuito que eu tô. Se eu Uhum. tive pais que eram muito preconceituosos, muito proibitivos, muito punitivos, Depende se você pende muito para o positivo ou para o negativo, né? sim, eu provavelmente tenho isso mais forte em mim. Não são todas as pessoas, tá? Mas pode ser que Uhum. eu tenha isso mais forte em mim e que eu me torne uma pessoa muito dura. Porque quando os meus pais, quando eu era criança, meus pais eram muito duros comigo, eram muito críticos, negativos, eram muito rígidos, eram muito punitivos. Eu tive muitas agressões físicas, eu apanhei demais. Então, tudo isso vai colaborar para eu me tornar uma pessoa assim. Ninguém Pessoa se sim. torna uma pessoa do nada, né? A Sim. gente tem as nossas influências, e principalmente de pai e mãe. Agora, se eu estou num ambiente de trabalho, claro que o meu adulto, e aqui o adulto é muito aqui agora, tá, Guigo? Eu acho que eu esqueci de falar. O meu racional, ele está aqui, nesse momento, eu estou muito no meu adulto com você, porque eu estou muito focada na informação que eu preciso dar para você e para os seus alunos, né? Certo. Mas eu também estou aqui muito feliz no meu estado de ego criança, pensando, poxa, que legal que eu estou contribuindo com essas pessoas. Tomara que elas consigam entender Uhum. e tomara que elas se tornem pessoas comunicativas, funcionais, produtivas, que elas melhorem. Estou Esse, vibrando esse, você me esse convidou. estado do ego criança é aquele que dá o significado para o trabalho? Quando ele coloca a emoção no trabalho dele, quando ele gosta do que ele faz. Ele Uhum. descobre que aquilo, nossa, gente, é maravilhoso. Por isso, quando eu falo eu amo o meu trabalho, eu estou vibrando na minha parte da criança, que vibra igual uma criança hoje, né? Hoje de manhã. Sim. Vou dar só um exemplo. Minha filha de 7 anos acordou, pulou na minha cama, ficou pulando, oba, estou de férias! Porque ela tem 2 dias de De feriado feriado. e ela acha que 4 dias são férias, então ela está super feliz. Então, quando a gente se torna adulta, a gente tem essa parte criança que vibra ou que fica furiosa, Uhum. porque também tem isso, mas de vibrar das coisas. Poxa, eu adoro meu trabalho. Nossa, que legal! Hoje eu aprendi uma coisa muito legal que eu vou levar para minha vida inteira. O pessoal está usando essa parte criança só no futebol, né? Tem que usar no trabalho também, né? Gente, trabalhar é maravilhoso. A gente O passa pessoal muito vibra lá com tempo. o time dele, mas não consegue jogar essa energia toda, essa vibração Isso. na A gente parte do passa trabalho. muito, acho que a grande maioria das pessoas passa muito tempo no trabalho. Se a gente não gostar do que a gente faz, a nossa produção cai, a Uhum. nossa autoestima às vezes não é boa, já cai também, a nossa Uhum.
produtividade cai, o nosso bem-estar piora. Então, tudo vai piorando, né? Então, assim, Uhum. é muito importante eu gostar do meu trabalho. E qualquer trabalho, porque trabalho é trabalho. É, Todo exatamente. trabalho tem a sua dignidade, todo trabalho tem a sua importância, né? Aliás, Ju, a razão deste treinamento raiz está, a razão central dele está em resgatar esta percepção em cada um de nós pelo trabalho que executamos. Sim. Quer dizer, tudo que vai ser debatido nos mais diferentes pontos temáticos, é lógico que você tem questões que estão ligadas ao operacional, questões que estão ligadas à parte administrativa e reconhecer o ambiente de trabalho de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, né, administrativa, questão de Uhum. liderança, mas no final das contas, tudo isso só tem validade se a gente resgatar a possibilidade da pessoa se sentir valorizada, conseguir dar significado à sua ação, ao seu trabalho diário. Sim, sim. Eu vou colocar só um último exemplo para a gente ilustrar aqui essa comunicação que fica disfuncional e que a gente pode torná-la funcional, produtiva, saudável, como a gente está falando aqui.